Cavalcante, senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores aqui presentes. Causou-me perplexidade a notícia de que o governo brasileiro está importando milhões e milhões de litros de álcool anidro, que é um subproduto do milho, dos Estados Unidos. No começo desse ano, foram descarregados no porto de Itaqui, no Maranhão, cerca de 100 milhões de litros do produto. De acordo com informações oficiais, isso é apenas o começo. O governo, para estimular mais ainda a importação dessa commodity, desonerou de impostos, ou seja, o PIS e o COFINS, as compras do etanol no exterior. As razões pelas quais o governo brasileiro alega estar procedendo desta maneira envolve a questão do preço. O produto americano é abundante e subsidiado, portanto, extremamente competitivo no mercado internacional. Por isso, senhor presidente, teme-se que se esteja consolidando um modelo de negócios que, certamente, poderá prejudicar no futuro aquilo que um dia foi uma das mais criativas contribuições brasileiras à tecnologia bioenergética para o mundo. A verdade é que o governo parece não saber o que fazer com esse tema espinhoso. Segue-se, mais uma vez, a política de empurrar com a barriga, adotando medidas corretivas sem ir ao cerne do problema. Muitos devem estar lembrados quando, anos atrás, o senhor presidente Lula transformou a produção do álcool de cana-de-açúcar num momento de redenção nacional, transformando esse assunto numa peça gigantesca de propaganda, propalando que o Brasil dava um grande exemplo para todo o mundo ao produzir um combustível alternativo, autossustentável e ambiente correto. O marketing foi tão intenso que muitos brasileiros, na boa-fé costumeira, acreditaram que haveria combustível barato, abundante e pouco poluente na bomba, garantindo assim um incremento econômico e social como nunca antes se viu neste país. Infelizmente, descobre-se agora que tudo se tratava de mais uma bravata populista. E foi assim que, a partir de 2003, começamos a produzir carros flex, que atualmente são abastecidos preferencialmente com a gasolina, pois o preço do álcool, como se sabe, não compensa. Mesmo assim, em poucos anos, a quilometragem rodada por veículos que podem também ser movidos a álcool ultrapassou a da gasolina. Ou seja, se houver bons preços na bomba, os consumidores poderão passar a optar pelo álcool, mas isso não será difícil de acontecer isso será difícil de acontecer por causa da política errática do governo, que está atado à camisa de força do uso de combustíveis fósseis altamente poluidores. E assim estamos negligenciando o fortalecimento de uma matriz energética ambientalmente vantajosa, que lá na frente até poderá crescer, embora correndo o risco de acabar dando vantagens para a economia americana, porque eles podem dominar, antes de nós, esse mercado promissor. Ao invés de nos prepararmos para o uso do álcool de cana-de-açúcar, podemos, caso não alteremos o rumo das coisas com medidas concretas, acabar estimulando o consumo de álcool de milho dos Estados Unidos. Isso não seria um absurdo, pergunto eu? Pelos dados mais recentes, atualmente cerca de 60% dos veículos brasileiros são flex. Em 2020, eles serão quase 90%. Mesmo assim, como eu disse, a maioria dos consumidores prefere abastecer seus veículos com gasolina por causa do preço. Paralelamente a essa realidade, o setor sucroalcooleiro vive um processo de crise de alta complexidade.
São inúmeros os gargalos que afetam a indústria sucroalcooleira. Mesmo sendo o primeiro produtor mundial de cana-de-açúcar, apresentando a produção e demandas crescentes, o setor vive uma crise sem precedentes. Entre os anos de 2011 e 2012, mais de 30 usinas foram fechadas. As dívidas do setor somam mais de 45 bilhões de reais. Aproximadamente um terço do setor passa por dificuldades dramáticas. Grandes grupos empresariais, majoritariamente internacionais, ressalto, com pleno acesso a capital, representam 36% do setor. Grupos nacionais com excelente performance e endividamento adequado representam 29%. Mas grupos em recuperação com elevada alavancagem, relação entre a rentabilidade e o endividamento, somam 16%, enquanto 18% dos grupos não têm mais condições de recuperação, tendo necessidade de passar por processo de fusão ou aquisição. A falta, senhor presidente, a falta de definição de políticas do governo para biocombustíveis, porém dificulta os processos de fusão, o que poderia representar uma saída financeira para o setor. O governo precisa dar sinais claros de que investirá no setor do etanol, sinalizando que vai desatar o nó da crise, para não permitir que ela se alastre aos longos dos anos e inviabilize tão importante segmento da economia nacional. O grande problema foi a política restritiva praticada com preços da gasolina, que dificultou ainda mais a solução do setor sucroalcooleiro. Além disso, fatores estritamente climáticos se uniram às, entre aspas, dores de crescimento para dificultar a vida dos usineiros. Por outro lado, o momento de crise aconteceu justamente num período em que muito se investiu em mecanização e renovação de lavouras. Ou seja, consumiram fatores negativos demais no momento histórico. Atualmente, no Brasil, as usinas produzem cerca de 2,2 bilhões de toneladas de álcool e açúcar. Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apontam que entre as culturas produzidas no país, a cana-de-açúcar ocupa a terceira posição em relação à área plantada, perdendo apenas para a soja e para o milho. Mais de 90% desses produtos saem da região centro-sul de nosso país. Meu estado, Mato Grosso do Sul, produzirá este ano 41 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, um índice 11% superior ao ano passado. Ocupamos a 5ª posição na produção de álcool do país e a 7ª posição na produção de açúcar. Mesmo assim, senhoras e senhores senadores, tivemos uma frustração na safra por conta da estiagem que reduziu em cerca de 4% de nossa produção. O setor sucroalcooleiro foi responsável por movimentar aproximadamente 2% do PIB nacional e por 12% do PIB da agricultura no Brasil. Estima-se que emprega cerca de 4,5 milhões de trabalhadores. Mesmo com números superlativos, o setor vive problemas permanentes. O Brasil criou o Proálcool há mais de 40 anos e até hoje não estabeleceu uma política consolidada que fosse pautada pelo planejamento estratégico eficiente. Ainda vivemos a era do improviso e da inconstância. De acordo com especialistas que tive a oportunidade de ouvir, um passo importante seria dissociar a produção do álcool e de açúcar. Com isso, conseguiríamos romper com o jogo dos preços internacionais, impulsionando a produção nacional de etanol. Outro grave problema, senhor presidente, senador Mozarizo Cavalcante, é que nos últimos anos os governantes agem mais motivados pelas jogadas de marketing do que pela organização estratégica de longo prazo. Todos os estudos mostram que o etanol brasileiro poderá ser combustível do futuro,
Mas, para isso, temos que desenvolver políticas bem formuladas de fortalecimento do setor. Caso contrário, a importação do etanol americano poderá se consolidar e dominar paulatinamente o mercado brasileiro. Não se trata aqui de fazer um alerta de viés meramente nacionalista. Compartilho da opinião publicada recentemente pelo ex-secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, senhor Chico Graziano, que demonstra, com uma lógica inquebrantável, as vantagens da produção de etanol de cana-de-açúcar em comparação com o mesmo produto originário do milho. Vou relatar aqui, senhor presidente, um trecho do artigo, aspas, na média, 1 hectare plantado com cana gera 7.200 litros de etanol. Com milho, a mesma área produz apenas 3.100 litros, portanto, a metade. Disse mais o jornalista consagrado Chico Graziano. Em 2009, a Agência Ambiental dos Estados Unidos divulgou parecer comprovando que o uso do etanol de cana como substituto de gasolina permitiria a redução de 44% nas emissões de gases estufa. Com milho, cairia apenas para 16%. Ou seja, tudo conspira em favor do Brasil. Senhoras e senhores senadores, precisamos repensar essa questão de maneira séria e consistente. O Brasil está mantendo baixos os preços da gasolina e do diesel para segurar artificialmente a inflação. Além disso, está adicionando cada vez mais álcool anidro na gasolina para segurar o preço. Ao lado disso, o produtor vê o preço de seu produto esmagado, perdendo competitividade, fazendo optar pela produção cada vez maior de açúcar, por causa dos preços internacionais. Assim, promove uma brutal redução na oferta, fazendo com que os custos aumentem, desestimulando a produção, gerando uma cadeia de prejuízo às usinas, que são obrigadas a fechar ou se endividarem estratosfericamente. Essa é a realidade absoluta. Com isso, não se forma estoque regulador para garantir abastecimento normalizado em períodos de estiagem ou de entre-safra. O projeto de criar uma matriz energética de biocombustíveis vai deixando de ser prioritário, à medida que o governo decidiu apostar suas fichas nas descobertas de petróleo do pré-sal, deixando assim o etanol em segundo plano. Considero isso um grave erro. Mas, senhor presidente, o assunto é complexo e demanda estudos apurados. Acho importante levantar aqui esse tema, chamando a atenção para os equívocos que o governo está cometendo nesta área. Não podemos ignorar que o etanol e a energia elétrica cogerada com queima de bagaço da cana-de-açúcar ocupam uma larga fatia da matriz energética nacional. Da mesma forma, com as atuais instituições públicas fazem com as outras fontes que compõem aquela matriz energética, esse setor não pode ser tratado como um setor econômico convencional. Em resumo, senhor presidente, o fator determinante do mercado do etanol é a oferta. É preciso estocar uma grande parte da produção, de modo a permitir a manutenção da oferta no período de entre-safra, quando as fábricas estão paralisadas. Tal situação em que o volume anual da produção é dependente da dimensão dos canaviais e não dos sinais de preços dos mercados, e na qual existe uma enorme distância entre o segmento que produz e de seu cliente final. Tudo isso faz com que esse setor fique numa posição subalterna no funcionamento da cadeia e incapaz de antecipar as chances de rentabilidade do seu negócio no curto e no longo prazo. Em curtas palavras, senhor presidente, senador Mozarido Cavalcante, estamos correndo o risco de perder uma vantagem energética em decorrências de políticas de curto prazo, por falta de visão do futuro.
Por isso, senhor presidente, deixo aqui esse alerta. E desejo também, ao finalizar, ressaltar que nos próximos dias 19, 20 e 21 do mês de março, a FamaSul, Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul, e outras importantes entidades do setor produtivo do meu estado, irá realizar em Campo Grande, capital do meu estado, Mato Grosso do Sul, um encontro sul-cocoleiro, ocasião em que serão debatidas assuntos importantes para o setor e que poderão constituir ao governo da República um alerta para a atenção desse setor da economia brasileira tão importante para a nossa balança comercial e também para atendimento das necessidades básicas da alimentação dos brasileiros. Outro assunto, senhor presidente, que deverá ser debatido aqui no Senado da República, através de audiência pública que será realizada pelas comissões de Agricultura, Infraestrutura e Ciência e Tecnologia, a meu requerimento é para debater a questão de uma política firme para estabelecer o aproveitamento do milho através de uma consistência política de industrialização do milho. É sabido por todos que a produção do milho da safra passada, ela teve uma safra extremamente vigorosa e altamente produtiva. Mas, por outro lado, nós tivemos um gargalo que foi na logística de transportes. Milhões e milhões de toneladas de milho ficaram estocadas nas propriedades rurais, uma vez que os armazéns existentes, sobretudo no estado de Mato Grosso, e com certa relevância no meu estado de Mato Grosso do Sul, ficaram estocadas ao tempo. Perderam-se, portanto. Isso foi um alto prejuízo não só para os produtores, mas também para a economia nacional. Para evitar que esses fatos se repitam no futuro, nós precisamos, desde já, nos alertar. E foi por essa razão que essas 3 comissões temáticas do Senado resolveram, unidas, estudar o problema e oferecer ao governo federal sugestões capazes, viáveis, para equacionar o aproveitamento do milho, para que ele não se perca, como aconteceu o ano passado, ao sol e à chuva nas fazendas produtoras de tão importante grão. Senhor presidente, são essas as explanações, as manifestações que me honro fazer nesta manhã de sexta-feira, nesse Senado, e, sobretudo, para despertar não só a nossa consciência, porque nós já estamos despertos aqui no Senado, mas as autoridades da República, e mostrar ao povo brasileiro que nos ouve e que nos assiste, de que aqui nós estamos, senadores, estamos todos preocupados com os caminhos que o Brasil está tomando e que, se não mudar de rumo, se mudanças não houver, nós choraremos amanhã lágrimas de sangue. Senhor presidente, com estas palavras e cumprimentando a todos e desejando um feliz final de semana, eu me despeço dessa tribuna, cumprimentando a todos.